Alô meus amigos, minhas amigas, estamos agora no 7º módulo e na nossa segunda aula sobre cálculo da insulina. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe o nosso vídeo na rede social. A nossa próxima questão é a nossa terceira questão e vem dizendo o seguinte em seu enunciado. A nossa terceira questão vem dizendo o seguinte: foram prescritos 35 unidades internacional de insulina regular por via subcutânea e não temos seringa própria nesse caso. Só a seringa que temos é só a seringa de 3 ml com agulha de 10 por 35. Como resolver esse tipo de questão? Observe que a quantidade prescrita é uma quantidade baixa de 35, tá? E vem dizendo a questão que só temos seringa de 3 ml. Aí vem fazendo a seguinte indagação: como resolver esse tipo de questão? Inicialmente eu tenho que ter as informações do frasco ampola. As informações do frasco ampola vem dizendo que em cada ml eu tenho uma concentração de soluto de 100 unidade internacional. Só especificando aqui para vocês, em 1 ml temos 100 unidade internacional de insulina. A partir daqui eu tenho meu primeiro parâmetro para eu realizar esse cálculo, porque eu já sei que em 1 ml contém 100 unidade internacional de insulina regular. Passando o traço aqui, eu vou ter que aplicar nesse caso a regra de 3, onde eu vou ter que colocar aqui no primeiro momento que 100 unidade internacional, que é o soluto, está diluído em 1 ml. Eu vou colocar unidade internacional embaixo de unidade internacional e ml embaixo de ml. Observe que a quantidade prescrita foi quanto? De 35 unidade internacional. Então eu vou colocar esses 35 unidade internacional embaixo de 100 unidade internacional. E eu vou ter que descobrir aqui em quantos ml 35 unidade internacional está diluído. Realizando essa regra de 3, nós vamos cruzar e realizar esse cálculo, onde vai ficar assim: x vezes 100 no primeiro membro, e vai ficar aqui, além do x vezes 100, vai ficar 1 vezes 35 no segundo membro. Agora essa multiplicação vai ficar da seguinte maneira: x vezes 100 vai dar quanto? 100x. E 35 ou 1 vezes 35 vai dar quanto? Vai dar 35. Então esse valor do primeiro membro é esse valor aqui de 100x. O valor do segundo membro é o resultado dessa multiplicação de 1 vezes 35. Agora o que eu vou fazer? Eu vou manter x no primeiro membro e vou manter também 35 no segundo membro. E o 100 que está no primeiro membro vai passar para o segundo membro dividindo. E observe o que vai acontecer: x ficou no primeiro membro e 35 ficou também no segundo membro no numerador. E esse 100 aqui ele vai passar para o segundo membro dividindo. Assim eu tenho uma divisão. 35 dividido por 100 vai dar quanto? 0,35. Ou seja, em 0,35 ml, que eu vou ter que aspirar com uma seringa de 3 ml, eu contém 35 unidade internacional. Observe que é uma quantidade muito pequena em volume. Então, como eu tenho uma seringa de 3 ml e eu não tenho aquela seringa adequada para eu aspirar essa insulina e administrar, como no caso a seringa de 100 unidade internacional, de 50, de 1 ml, então como eu não tenho a seringa específica e tenho apenas de 3 ml, eu vou ter que realizar aqui uma rediluição para melhorar assim a quantidade aspirada desse medicamento. Realizando esse processo que eu estou falando para vocês de rediluição, nesse caso, o valor que eu descobri do meu cálculo, eu tenho que administrar é de 0,35 ml. Temos que realizar, nesse caso, uma rediluição, porque eu só tenho seringa de 3 ml. Então foi prescrito, nesse caso, insulina regular de 35 unidades internacional por via subcutânea e só temos seringa de 3 ml para administrar esse paciente. Por isso que, nesse caso, eu tenho que realizar uma rediluição, porque a seringa de 3 ml, não sei se vocês lembram aqui, mas em outras aulas eu abordei, a seringa de 3 ml, cada risquinho, cada intervalo, significa 0,1 ml. Então, para melhorar a minha precisão de aspiração, eu vou ter que realizar também a minha rediluição. Inicialmente, eu tenho que realizar uma boa leitura do frasco ampola, que você já sabe que a concentração é de 100 unidade internacional, está concentrado em 1 ml. 100 unidade internacional e soluto, o diluente é esse 1 ml. Aplicando a regrinha de 3 aqui, para realizar a nossa rediluição, vai ficar da seguinte maneira: no primeiro momento aqui,
100 unidade internacional está diluído em 1 ml. E agora aparece para vocês na tela de vocês que 100 unidade internacional está diluído em 2 ml. O que eu fiz aqui? Inicialmente, 100 unidade internacional estava diluído em 1 ml. Eu acrescentei mais 1 ml de água destilada. Por isso que eu tenho a soma aqui de 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 2, tá? Então agora eu tenho 100 unidade internacional diluído em 2 ml. E a quantidade que eu vou rediluir são as 35 unidades internacional que foram prescritas. Assim eu tenho que descobrir em quantos ml, nesse caso aqui, da rediluição, eu tenho que descobrir em quantos ml 35 unidades internacionais está diluída. Aplicando a regrinha de 3, vou realizar o cruzamento e a nossa conta vai ficar da seguinte maneira, vai ficar x vezes 100 e 2 vezes 35. Assim vai ficar no primeiro membro, vai ficar x vezes 100, vai ficar 100x, e no segundo membro, 2 vezes 35 vai dar 70. Assim, x vai ficar no primeiro membro e 70 vai ficar no segundo membro e 100 vai passar para o segundo membro dividindo. Observe como vai ficar. 70 ficou no numerador, no segundo membro, x ficou no primeiro membro e 100 vai passar para o segundo membro dividindo. Assim eu tenho uma divisão de 70 dividido por 100. 70 dividido por 100 vai dar 0,7. Ou seja, na minha rediluição eu vou ter que aspirar aqui, utilizando uma seringa de 3 ml, vou aspirar 0,7 ml. E nesse 0,7 ml vai conter aí 35 unidade internacional. Na prática vai ficar da seguinte maneira, eu tenho a prescrição de insulina regular, 35 unidades internacional para ser administrado por via subcutânea. Eu tenho apenas a seringa de 3 ml. Eu faço a leitura do frasco ampola, que você já sabe, já fiz a leitura, já fiz o cálculo tudinho, e o resultado para eu aspirar desse frasco ampola é apenas de 0,7 ml. Por que 0,7 ml? Porque eu fiz a rediluição e em 0,7 ml contém aqui a quantidade para ser administrada no paciente, que é de 35 unidades internacional. Utilizando a seringa de 3 ml, desculpa pessoal, utilizando a seringa de 3 ml, eu vou aspirar aqui apenas a quantidade que eu devo administrar no paciente, mas eu quero colocar para vocês aqui que a seringa de 3 ml está dividido em 30 partes iguais e cada parte, cada pequena parte ou intervalo entre esse risquinho é igual a 0,1 ml. Por isso que é importante você conhecer o volume, a capacidade e as características das seringas para você administrar o medicamento, a quantidade e o volume adequado para ser administrado no paciente. Assim eu vou aspirar aqui a quantidade certa. Eu vou aspirar apenas a quantidade que foi prescrita, que é de 0,7 ml. Administrando e aspirando apenas 0,7 ml, vou estar administrando aí 35 unidades internacional nesse paciente, tá certo, pessoal? Espero que não tenha deixado nenhuma dúvida para vocês a quantidade que eu devo de administrar desse medicamento para administrar no paciente. Eu vou aspirar apenas 0,7 ml, então vou aspirar aproximadamente aqui, ó, 0,7 ml. Eu vou aspirar aqui, ó, 0,7 ml. Eu vou aspirar até aqui, porque aqui eu tenho 0,5, esse intervalo 0,6 e 0,7. A quantidade a ser aspirada vai ser até aqui, tá certo? Então espero ter tirado todas as dúvidas de vocês desse tipo de questão. Quarta questão. Na nossa quarta questão, foram prescritos 20 unidades internacional de insulina regular por via subcutânea e não temos seringa própria, só de 3 ml, e temos agulha de 10 por 35. Como resolver esse tipo de questão? Observe que a quantidade a ser aspirada com uma seringa de 3 ml é uma quantidade muito pequena. Então, como resolver esse tipo de questão? Inicialmente, realizar uma boa leitura da forma de apresentação da insulina, aonde eu tenho 100 unidades internacional diluído em 1 ml, deixando bem claro aqui para vocês. A unidade internacional é de 100 unidades, que é o soluto. O solvente é 1 ml nesse caso. Eu tenho aqui, nesse caso, meu primeiro parâmetro para eu realizar o meu cálculo e montar a minha regra de 3. Eu sei que inicialmente que 100 unidade internacional está diluído em 1 ml. Eu tenho que descobrir
Em quantos ml? Em quantos ml? 20 unidade internacional está diluído. Então, observe que eu coloquei unidade internacional embaixo de unidade internacional, ml embaixo de ml, e a partir daqui é só aplicar a regra de 3 simples. Aplicando a regra de 3 simples, o nosso cálculo vai ficar dessa maneira, x vezes 100 e 1 vezes 20. Realizando esse cálculo aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar no primeiro membro 100x e no segundo membro vai ficar 20. Por que vai ficar 20, professor? Vai ficar 20 porque 1 vezes 20 vai dar 20. E x vezes 100 vai dar quanto? 100x aqui. Então, eu tenho o meu primeiro membro e o segundo membro. O x vai continuar no primeiro membro e 20 vai continuar no segundo membro, sendo que 100 vai passar para o segundo membro dividindo. E observe como vai ficar a nossa questão. X continuou no primeiro membro, 20 continuou no segundo membro, no numerador, e os 100 aqui ele vai passar para o segundo membro dividindo. Passando para o segundo membro dividindo aqui, ó. Assim eu vou ter uma divisão, 20 dividido por 100. 20 dividido por 100 vai dar 0,2. Observe que eu tenho uma seringa apenas de 3 ml para aspirar 0,2 ml. Então pode acontecer aí, nesse caso, uma imprecisão, porque eu tenho uma seringa apenas de 3 ml. Eu não tenho seringa de 1 ml, eu não tenho seringa de 100 unidade internacional para eu aspirar a quantidade correta desse medicamento. Então, o que eu devo fazer aqui nesse caso? Eu tenho que realizar uma rediluição para melhorar a quantidade que será aspirada para eu administrar a quantidade correta no paciente, porque eu tenho apenas seringa de 3 ml para eu administrar esse medicamento. Em seguida, então, vou realizar essa rediluição. Nesse caso, o valor a ser aspirado é de 0,2 ml e temos que fazer aí, nesse caso, a rediluição, que foi prescrito aí uma insulina regular de 20 unidades internacional ou via subcutânea no paciente e só tenho seringa de 3 ml. Nesse caso, eu tenho que conhecer bastante a ampola que eu vou aspirar esse medicamento, que nesse caso eu já fiz a leitura dessa ampola, que é um frasco ampola. Realizando assim, a montagem do meu cálculo vai ficar da seguinte maneira. Eu já sei que no primeiro momento, 100 unidade internacional está diluído em 1 ml. Agora o que eu vou fazer? Vou acrescentar mais o que? Mais 1 ml. 1 ml que já tinha da quantidade que já estava na origem rediluída, eu vou acrescentar agora mais 1 ml. Então 1 mais 1 vai ficar quanto? Vai ficar 2, ó. Então agora eu tenho 100 unidade internacional diluído em 2 ml. Por que, professor, que eu tenho 2 ml? Porque eu acrescentei aqui mais 1 ml de água destilada. E eu vou realizar o cálculo aqui dessas 20 unidades internacional de insulina regular que foi prescrito para o paciente. Então eu vou colocar unidade internacional embaixo de unidade internacional e ml embaixo de ml. E a nossa conta vai ficar da seguinte maneira. Vou aplicar agora a regra de 3 simples. Vou realizar esse cruzamento que vocês já sabem, estão acostumados a fazer isso. E a nossa conta vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar x vezes 100 no primeiro membro aqui, x vezes 100, e no segundo membro vai ficar 2 vezes 20. Observe como vai ficar nossa questão. X vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 100x. 2 vezes 20 vai dar quanto? Vai dar 40. Então, no primeiro membro eu tenho 100x e no segundo membro eu tenho 40. X vai permanecer no primeiro membro e 40 vai permanecer no segundo membro, no numerador. E 100 vai passar para o segundo membro dividindo. E observe como vai ficar. 40 vai ficar no numerador e 100 vai passar para o outro membro dividindo. Assim eu vou ter uma divisão de 40 dividido por 100 que vai dar 0,4 ml. Em 0,4 ml eu contenho aqui 20 unidade internacional. Então eu vou pegar uma seringa de 3 ml e vou aspirar aqui do frasco ampola de insulina regular humana, vou aspirar apenas 0,4 ml. Agora eu pergunto para vocês, não melhorou a quantidade a ser aspirada e melhora também a quantidade a ser administrada, ou seja, melhora a precisão, mesmo porque eu só tenho seringa de 3 ml. Isso vai facilitar a administração desse medicamento no paciente. Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido trazer informação suficiente para você conseguir resolver este tipo de questão. Observe que nesse tipo de questão, a quantidade de insulina regular é uma quantidade pequena para ser aspirado por seringa de 3 ml. Nesse caso, eu tive que realizar
a rediluição desse medicamento para eu aspirar a quantidade exata desse medicamento. Nesse caso, eu não tinha seringa nem de 1 ml e nem de 100 unidade internacional, ou seja, não tinha a seringa mais apropriada para administrar esse medicamento. Por isso que eu realizei então a rediluição, o cálculo de rediluição da insulina. Espero ter conseguido trazer informação suficiente para vocês tirarem as dúvidas de vocês, mas ao mesmo tempo essa troca de informação é muito importante. Vocês podem deixar aqui o seu comentário como você conseguiu realizar esse cálculo. Então ficamos por aqui, até a próxima aula e fique com Deus.